Então, beleza, vamos começar essa caminhada aqui. Então, seguindo nossa colinha lá de caminhada básica, existem vários tipos de caminhadas, mas essa é a mais básica. A gente tem Uhum, aquelas 4 poses básicas, né? E a gente termina aqui com a quinta pose, que é a mesma pose que a anterior, só que invertida, né? uhum. Então, contato, down, a passagem e o up. E de novo o contato depois. Então a gente vai começar a fazer essa animação com essas duas poses aqui, a de contato e a de contato invertida, tá? A Tá. gente sempre começa com essas. Então a primeira pose é de contato, então vou lá para o frame 1 e faço. Então vou começar aqui com o pezinho, nesse caso pé esquerdo para trás. O que a gente tem na pose de contato no pé de trás? A gente tem só a pose apoiada no chão, a Uhum. ponta do pé apoiada no chão, o calcanhar já está fora. E no contato a gente tem só o calcanhar pousado no chão e a ponta do pé fora. Então é isso que a gente Hum. tem. E então é isso. Então eu vou afastar um pouquinho esse meu pé. Vou afastar um pouquinho esse o meu pé. Não vou rotacionar esse cara aqui, né? No caso desse bone. Enquanto eu tô com qualquer parte do pé encostado no chão. No caso desse rig aqui, eu não vou rotacionar esse cara aqui. Então sempre que tem alguma parte do pé encostado no chão, esse cara aqui tá reto, ó. A vista de menos X aqui, ó. Tá, eu gosto muito de usar essa vista de menos X aqui, ó. Porque daí o personagem fica bem retinho, eu consigo ver bem o que tá acontecendo com ele, tá? Uhum. Então, ó, afastei um pouquinho os pés, ele vai flutuar com os pés, né? Normal. Então a gente vai abaixar aqui o quadril para que ele não flutue com os pés. Opa, esse pé de trás ainda tá flutuando, mas a gente tem que lembrar que o calcanhar ele tem que estar fora do chão, né? Então eu vou tirar aqui um pouquinho. Não preciso afastar tanto. Quanto mais pertinho esses pés estão, a gente vai fazer uma caminhada que ela é mais contida, né? Aquela caminhada mais lenta. Se a gente afastar esses pés aqui um do outro, a gente vai fazer aquela caminhada que ela é mais rápida. Então, normalmente, né, a gente pode fazer uns pés que eles não estão muito distantes do outro, que vai estar aquela caminhada mais calma, mais tranquila, mais normal, né? E vou levantar esse meu quadril aqui baseado, né, nesse pé da frente. Então vou levantar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, não preciso levantar muito, não preciso fazer isso aqui, ó. Tirar só um pouquinho esse pé do chão e vou acertar aqui essa minha altura de acordo com esse pé da frente, ó. Então, de acordo com esse pé da frente, eu vou levantando e esse quadril aqui, ó, eu não vou arrastar ele para frente nem para trás agora, tá? Só vou É isso arrastar que ele você tinha falado. para cima e para baixo. É só isso que ele vai fazer, para cima e para baixo. Uhum. Até ele quase esticar a perna. Não esticar, tá? Ele não pode esticar completamente. Ele vai quase esticar. Pra gente ter mais precisão, que a gente pode clicar aqui para cima e manter a tecla Shift pressionada. A gente tem um pouquinho mais de precisão para quase fazer isso. E esse aqui de trás, a gente vai rotacionar ele aqui também, mas ao ponto dele também, ó, quase esticar, mas não esticar completamente, tá? Ele não pode dar essa esticadona. Ele vai estar levemente flexionado. Isso. Então a gente criou aqui a primeira pose. Nas pernas, criar uma pose aqui para todo mundo, selecionei todo mundo e dar um location rotation escape para todo mundo ter keyframes. Isso nas Uhum. pernas. Nos braços, o que acontece nos braços? Os braços são invertidos, né? Então, se a perna direita ela está para frente, o Braço braço para para trás. trás. Mas eu nem vou fazer o braço agora, tá? Vou fazer só as pernas, porque uma vez as pernas funcionando, é fácil fazer o braço. Eu vou preocupar agora com quadril aqui, né? Com a cintura e com os dois pés. É só isso o problema. Essa é o primeiro contato, então, né? O primeiro contato está aqui. O segundo Uhum. contato, ele vai ser exatamente isso, só que ao contrário, né? Em vez da perna direita estar na frente, a perna direita vai estar atrás. Em vez da perna e ao contrário. Então, mesma coisa. Eu posso ir lá então para minha ou para o final da minha animação. Geralmente essa passada ela leva geralmente aqui uns 15 frames mais ou menos, tá? Tá. E vou fazer o contrário então. Se esse pé estava aqui, onde está o outro pé? Então está lá atrás. Então vou jogar ele lá atrás. E vou girar aqui para que ele fique na mesma posição, na mesma inclinação, igualzinho, tá? Igualzinho. Tava lá.
E nesse aqui, nesse outro pé, tá, vai estar lá na mesma posição. Para mim guardar essa posição, eu posso usar como referência aqui, ó, o meu cursor. Cursor legal, ó. Eu posso selecionar aqui ó, o cursor ó, e usar ele como um ponto de referência. Então, ó, onde está acabando aqui o meu bone? O meu bone está acabando aqui, ó. Então, eu posso usar ele como um ponto de referência e aí, quando eu vou lá, avanço na minha animação, eu posso usar esse mesmo cursor, que daí eu seleciono aqui o bone, eu vou usar ele como uma medida, né, como um ponto de referência para mim. E aí eu vou empurrar até o cursor bem certinho, que daí eu sei que até aqui que o pé vem, que daí fica os dois pés se movimentando, ó, igualzinho. E aí só vou tirar ele aqui do chão, mesma coisa, somente o mínimo. Posso usar também, se eu quiser, o meu cursor para ver até onde que ele vem aqui, ó. Bom, ele é um ponto de referência temporário, né, que a Legal. gente pode criar, usar sempre ele como uma espécie de uma anotaçãozinha, né? Então, legal, ó, criei os dois, ó. Tá vendo que os dois estão igualzinho, ó. Um, outro. Um, Uhum. outro. Então já tem aqui uma quase caminhada, né? Puf. Quase. Aham. De um pro outro, o quadril aqui ele não mexe, tá? Mas mesmo assim, eu vou para me garantir, eu preciso garantir que eu tenho uma pose aqui, tá? Porque depois eu criar outras poses, eu não posso perder essa pose aqui de forma nenhuma, tá? Então eu vou guardar essa pose aqui, selecionando todos os bones e novamente tecla I e vou usar aqui o Location Rotation Scale. Ou seja, vou salvar um keyframe aqui para todo mundo, mesmo que não tenha animação, ó. Tá vendo? Não tem animação de um pro outro. Então é isso. Então legal, do 1 ao 15, fechou. E aí então eu já tenho, né, os nossos dois contatos, né? O primeiro contato e o segundo contato. O que eu tenho aqui no meio dos dois? Passo. Isso, a passagem, tá? Então como é que eu vou fazer a passagem? Eu vou aqui bem no meio. Então se a gente tem um aqui, a gente tem o 15 aqui, o meio vai ser aqui bem no 8, né? E vou criar essa pose, tá? Criar essa pose também. Vou salvar um keyframe para todo mundo inicialmente aqui, para mim salvar, porque isso aqui é uma pose importante pra gente. E vou montar. O que tem aqui? Qual que é a característica da passagem? O pé que estava na frente vai estar totalmente no chão, embaixo do personagem, tá vendo? E o pé que estava lá atrás vai estar aqui passando, né? Então a canela, ela vai estar aqui bem no meio, né? Em que o joelho está para frente da perna que está no chão e o pé está para trás da perna que está no chão, tá vendo? Uhum. E a altura dele, ele vai ser um pouquinho só mais alto do que o contato, tá? A altura da cintura. Então, vou começar aqui então pelo pé que está lá atrás, né? O pé que estava lá atrás é o azul. Então o pé é justamente esse aqui. Então, qual que é a característica dele? Ele está virado. O joelho está na frente e o pé está atrás, né? E aqui o joelho está um pouquinho reto, né? Uhum. A gente não estica ele deixa um pouquinho flexionado, um pouquinho reto e um pouquinho mais alto do que a pose, né, de contato. Então aqui a gente tem a passagem, tá vendo? Então, olha, se eu dar o play aqui, ó, opa, a gente já tem quase uma caminhada funcionando, tá vendo? Uhum. Olha que legal. Show de bola, né? Legal. O que a gente tem aqui entre o contato e a passagem? Down. Down, né? Qual que é a característica do down? A perna da frente ela espalma no chão, a perna de Uhum. trás ela ainda está No praticamente encostada no chão, só que aqui é a perda de contato, né? Então a gente está só com a Uhum. pontinha do pé no chão ali, né? Só dando o nosso último estalinho. E a cintura é um pouquinho mais baixa, né, do que o contato. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, esse pé que está aqui, percebe que ele, olha, ele já tá andando para trás aqui, mas tranquilo, né? Então, vamos criar a pose de meio de caminho aqui, né? A gente pode escolher entre a 4 e a 5. Então, esse pé que a gente espalma ali no chão, a gente pode usar o atalho Ctrl R para fazer isso, tá? Uhum. Ele vai zerar a rotação aqui do controlador de pé, de rolagem de pé. A cintura, a gente vai abaixar ela um pouquinho. O limite é também, né? Que o nosso pé ele esteja um pouquinho flexionado, só um pouquinho.
pode até usar como referência esse próprio frame aqui, né? O frame anterior, no caso do quadril. Se eu quiser duplicar ele, inclusive, aqui para pegar exatamente a exposição e só descer ele um pouquinho. E no caso desse cara aqui, né? Desse pé aqui, ele tá saindo do chão, ele só tá com uma pontinha encostada. Então a gente pode só descer ele um pouquinho aqui, ó. Pronto. Que é o momento que ele solta do pé no chão. Então aqui a Legal. gente já tem o down. Contato, down, passagem. E agora a gente vai pro nosso último aqui, que é o up. Isso. Qualquer característica do up. Cintura mais alta, Uhum. o pé com a pontinha no chão e o outro totalmente levantado, Uhum. E esse como outro se aqui, fosse ó, tocar no chão. ele já passou, né? Ele já passou aqui da cintura do personagem, ó, tá vendo? O pé ele já passou da cintura do personagem, né? Uhum. Pode ver que como a gente está usando já a interpolação aqui, meio que a pose ela já vai praticamente tá quase lá, né? Vou usar o 12 aqui, né? Então, ó, como a gente já tá com uma interpolação funcionando aqui, a gente já vai estar quase lá. A gente já tem, ó, o pé que já tá só com a ponta encostada no chão. A gente não precisa fazer igual lá naquele personagem lá, que é bem exageradão, né? Que ele usa de uma maneira didática aqui, né? A gente pode deixar ele um pouquinho fora do chão aqui. A gente vai ter ele mais alto. Se a gente quiser usar como referência a passagem, a gente pode. Vai estar um pouquinho mais alto do que a passagem aqui no caso. Bem pouquinho, não muito. E esse cara aqui, né, já indo em direção lá do chão também. Praticamente nem precisa mudar nada aqui, praticamente, né? Qualquer coisa vai mudar. E aí pronto. E aí a gente tem uma passada, né? Só que isso aqui não é um loop ainda, porque a gente começou com o pé azul atrás, a gente terminou na frente. Qual que é a característica do loop? Uma repetição, né? E para uma repetição acontecer, quando tem que ser? O começo tem que ser igual ao final, né? Ou seja, a gente tem que terminar com o pé azul lá atrás. O que a gente vai ter que fazer? A gente tem que fazer uma nova passagem, né? A gente vai ter que fazer uma nova passagem. A gente veio até o frame 15 aqui, a gente vai ter que fazer mais uma passada, então, até o frame 30, tá? O frame 30, porque a gente duplica aqui, né? Então a gente fez uma passagem, a primeira passagem durou 15 frames, que levou o pé azul para frente e o pé vermelho para trás. E agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai levar o pé azul para trás e o pé vermelho para frente. Então a gente vai fazer uma nova passada. Entendi. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então aí sim a gente pode começar a duplicar. A gente só vai duplicar uma pose, na verdade, que é essa pose aqui inicial, a pose do frame 1, tá? Tá. Então essa pose do frame 1, a gente vai duplicar ela, tá certa? Lá no frame 30, tá? Pegar ela aqui e duplicar no frame 30. E agora a gente tem os dois contatos aqui de novo, né? Então, o primeiro contato, o segundo contato, e depois a gente começa tudo de novo o contrário, que a gente vai terminar agora sim, né? E é agora sim, né? A gente tem um quase loop aqui, né? Falta criar o meio de caminho entre essas duas poses, mas as coisas já estão quase funcionando. E aí que tá. Como que a gente pode fazer esse meio do caminho aqui? Mesma coisa, né? O que a gente tem aqui? Passada. Isso. Então sempre vamos, Os ó, passos. de meio em meio, né? Então entre um contato e outro a gente tem o meio. Então primeira coisa aqui, pé azul no chão, ele já tá. É o pé azul que estava na frente, então aqui no contato vai ser o pé azul. Vou só, antes de tudo, salvar uma posezinha para todo mundo aqui. Então selecionei todo mundo, criar uma pose, um keyframe para todo mundo, só para não perder, né? Pose importante. Característica, né? O pé azul vai estar no chão, completamente no chão, espalmado. Então a gente tem que zerar esse calcanhar aqui, deixar ele bem espalmado no chão mesmo, né? Subir de levezinho com a cintura, só para dar uma quase esticada na perna, né? E o pé vermelho. Passagem, né? Qual que é a característica do pé da passagem? A perna da passagem.
A perna de... Cintura alta, perna espalmada no chão e a outra alinhada à cabeça, né? Mas o pé erguido. Isso, perfeito. O pé de vermelho que vai estar em cima aqui, né? Uhum. E agora sim. E aquele pé lá, espalmado, pronto. E aí a gente já tem a passagem, né? A passagem subiu um pouquinho aqui. Com o quadril. E foi. Então, já temos quase um ciclo aqui. Falta só detalhar um pouquinho a animação aqui, né? Então fazer o down e o up. Esse meio. Característica, né? O que, é que vai estar aqui entre o contato e a passagem? Um pé no chão, né? O de cá no chão. Esse aqui só Aham. um tequinho aqui, né? Uhum. Só a pontinha soltando o chão. E o quadril um pouquinho mais baixo. Mais baixo, perfeito. Vou pegar esse aqui como referência, tá? Eu gosto de duplicar aqui, ó, só para pegar um como referência, mas ele não vai ser uma cópia exata. Ele vai ser um pouquinho mais Hum. baixo, tá? Por que eu pego Ah, como referência? Porque eu posso abaixar esse cara aqui, ó, porque a gente tem dessas duas poses, a pose 15 e a pose 23. A pose 23, vou até riscar aqui, ó. A pose 15 está aqui. E a pose 23 está aqui. O que acontece? Se eu chegar aqui na pose 19, que é o meio do caminho, e simplesmente abaixar esse cara aqui, pode ser que eu abaixe não o suficiente. Porque ele vai estar mais entendi. baixo do que ele estava, mas ele vai estar mais baixo do caminho entre a 15 e a 23, né? Mas não vai estar Uhum. mais baixo do que a 15. Então, por isso que eu uso a 15 como referência. Ou o que eu posso fazer também é usar o cursor 3D como referência. Ó. Eu sei que na 15 eu estava aqui. Na 19 eu preciso estar mais baixo do que a 15, né? Porque a 15 era contato. E aqui a Aham. gente tem o down. Então a gente tem que estar mais baixo Hum. do que o contato, né? Então posso vir aqui agora sim abaixar. Abaixar um pouquinho. Faz sentido? Então, faz sentido. E Então, aqui também, ó. Então mudando. faça isso. Então, em vez de duplicar, faça isso. Ó. Usa o cursor 3D. Agora que a gente aprendeu a usar o cursor 3D, a gente sabe que até então, né, a gente na passagem aqui, né? Uhum. Então a passagem está nessa posição. A gente sabe que o up ele tem que ser mais alto do que a passagem. Então vamos lá para nossa, se a nossa passagem está aqui, o nosso up vai estar entre a passagem e o contato, né? Então, Contato. então a gente tem que sabe que essa pose aqui ela tem que ser mais alta, né? Então vamos lá e subimos mais alto um pouquinho da nossa passagem. E aí sim a gente vai ter um up. Uhum. Se a gente quiser, a gente pode usar como referência o nosso primeiro up lá, né? Então a gente vê aqui contato, passagem, up. A gente pode, já que a gente já fez esse up aqui, a gente pode usar esse up como referência. Agora sim. E aí se a gente quiser usar esse up como referência, porque daí a gente faz esse up subir a mesma quantidade, a gente faz a caminhada ficar bem simétrica, né? E a Uhum. gente pode usar também o down como referência, né? Para fazer esse segundo down, né? Então posso fazer aqui e lá no próximo down. Esse aqui é o contato, down. Podemos usar também para fazer o mesmo down, né? Então a gente vai deixar essa caminhada mais simétrica, mais parecida. E ainda funcionando. Uhum. E aí, pra gente ver se está funcionando de verdade, vamos só restringir a nossa timeline aqui, ó. Pra, já que a gente está vindo até o frame 30, 29. vamos até o 29 para ver acontecer. E aí tá lá o nosso ciclo de caminhada funcionando, né? Ficou bonitinho. Fácil, né? É, pra Mais, você, né? mais fácil do que fazer ele se deslocando, né? Vamos fazer os braços agora, né? Vamos fazer agora a metade de cima, né? Então a gente já fez ali né, funcionar ali as pernas, que é o mais importante. Eu gosto sempre de começar pelas pernas, porque, enfim, se as pernas estiverem erradas, nem adianta perder tempo no braço, né? Uhum. Então vamos fazer os braços. Como é que estão os braços, né? Os braços eles estão sempre no oposto da perna, né? Então, no primeiro contato aqui, se a perna vermelha
tá para frente. Braço para trás. O braço para trás, isso mesmo. E aqui a gente tem essa pose do meio. Eu não vou querer mais ela, tá? Ela não vai ser tão interessante pra gente. Eu vou até deletar ela, tá? Eu vou lá, logo pro segundo contato aqui, porque daí é quando a gente tá com o braço lá o mais diferente possível, né? Que a gente tá com justamente. A gente tá com o braço aqui, agora a gente tá com outro contato, o braço vai estar lá na frente, né? Lá no outro oposto dele, no outro extremo. E aí vamos jogar esse braço lá pra frente então. E aí a gente já tem a primeira passagem aqui. Para voltar, fácil, né? Posso deletar essa pose aqui, não precisamos dela. E essa aqui, a gente já tem ela pronta, né? Então também podemos só ir lá e duplicar a pose e pronto. E aí a gente já tem um braço funcionandinho aqui. Legal, né? Uhum. Ótimo. E agora só falta o outro, né? O outro, mesma coisa, só que ao contrário. Para frente. Não precisamos da passagem. O outro extremo vai estar lá para trás. Não precisamos dessa pose aqui. E essa aqui a gente já tem pronta, né? Só duplicar. Uhum. Pronto. E tá funcionando. Claro, se quiser brincar com rotação de quadril, rotação de tórax,